Elivaldo Barbosa, mais uma vez, boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, Joelson, mais uma vez, boa tarde a você que nos acompanha. Realmente cumprir contrato não é fácil, não. Né? Não é fácil, não. Falar. Não é para todo mundo, não. Não é para todo mundo. Cuidado com os que não comprem acordo, né? Cuidado. Elivaldo, vamos falar agora a respeito de... Vamos começar falando hoje a respeito de respiradores. Chegaram os novos respiradores aqui no estado do Piauí. Foram 170, 70 deles contratados pela Prefeitura de Teresina, os outros 100 pelo governo do estado, Elivaldo. Eu acho que esse era o voo mais esperado pelo governo e pela Prefeitura. Estavam lá hoje os secretários Florentino Neto do estado, dirigentes da Fundação Municipal de Saúde, da Prefeitura da capital, esperando e comemorando bastante a chegada desses equipamentos. Tá aí, Elivaldo, eu quero trazer aqui para informações aqui no nosso telão a respeito da ocupação de leitos de UTI, para você ter uma ideia da importância desses equipamentos. Antes da pandemia, olha a quantidade de leitos que nós tínhamos no Piauí. 148 leitos, Elivaldo, 148. Se nós estivéssemos ainda nessa época aí com 148 leitos, nós já teríamos lotado esses leitos de UTI lá aqui pelo mês de 21 de maio, mais ou menos. Colapso, já estaria instalado, né? Mas o Estado conseguiu subir, junto com a Prefeitura, o número de leitos, ou seja, nós estamos hoje com 262 e agora com a chegada desses novos equipamentos vai subir. 175 é o número de pessoas que hoje estão internadas em UTIs pelo Piauí. Veja como cresce a mancha vermelha se aproximando aqui do fim da mancha verde. Elivaldo, vamos trazer informações, aliás, do governador Wellington Dias, falou a respeito desse assunto hoje. Vamos ver o que disse o governador. Graças a Deus, chegaram estes 170 respiradores vindos da Turquia. Graças a Deus, ganhamos aquela ação lá, que nos dá o direito a mais 80 respiradores desta compra de duas empresas de São Paulo, essa vitória que tivemos no Supremo. E eu agradeço a todas as pessoas que se empenharam para isso acontecer. Graças a Deus, isso nos dá a condição de resolver um problema grave. Veja que, mesmo a gente trabalhando, ampliando o número de leitos de UTI, os leitos para atender pacientes graves, leitos com respiradores, nós chegamos a um período, não é crítico, porque cresceu mais o número de demanda hospitalar do que a nossa capacidade. Agora, com essa vitória, nós vamos poder, se Deus quiser, colocar mais UTI e reduzir a taxa de ocupação para um patamar de 35%, porque ampliamos mais UTIs. Então, com isso, maior segurança para trabalhar o pró-Piauí, que é o Programa de Retomada Organizada Piauí para Covid-19. E, se Deus quiser, a gente poder trabalhar as condições de uma volta segura, inclusive com a possibilidade da reversibilidade. Tá aí então, Elivaldo Barbosa, governador animado com a possibilidade desse crescimento do número de vagas. Exatamente. Por quê? Porque o crescimento dá uma certa folga, tranquilidade para planejar. E agora é torcer para que essa curva seja estagnada, seja reduzida, exatamente para, de um lado, ter o sistema de saúde com tranquilidade para o atendimento dos casos que eventualmente sejam registrados e precisam desse socorro e garantir, então, um planejamento de mais consistência, de mais próximo da realidade para um retorno confiável, um retorno seguro. Nós estamos ao vivo com o secretário de Saúde, Florentino Neto, que vai conversar conosco a respeito dessa conquista, né, anunciada agora há pouco, em função da chegada desses novos equipamentos. Secretário, como é que isso muda a condição do estado do Piauí no enfrentamento à Covid-19? Boa tarde para o senhor. Olha, nós tínhamos até ontem 307 leitos exclusivos para terapia intensiva, para leitos com respiradores, para o tratamento de pacientes com Covid-19. A partir do recebimento de 170 novos respiradores, nós acrescentamos a estes mais 170. Então, nós vamos para 477 leitos com respiradores. Isso é algo extremamente importante, porque nós tínhamos uma taxa de ocupação na capital que estava ali beirando os 60%. Com a instalação de 50% destes na capital, nós nos afastamos desse índice que nós estamos e vamos ter uma tranquilidade operacional maior. Também destinando esses leitos, destinando esses respiradores para o incremento da capacidade de terapia intensiva em Parnaíba, Floriano, Picos,
lá em Bom Jesus, Corrente, e em vários hospitais, como Piripiri, como Campo Maior, em vários hospitais estaduais locais e inclusive alguns hospitais de pequeno porte dos municípios, nós vamos ter ainda uma condição maior de tratamento, de acolhimento, de atenção, de atendimento, de assistência aos pacientes com Covid-19 no estado do Piauí. Tá aí, olha, secretário, outra pergunta. Diante dessa melhoria na qualidade, no atendimento, até que ponto fica mais fácil propor ao COI, ao comitê que acompanha o governo do estado e as decisões também dos municípios, um projeto de reabertura ou pôr em prática aquela minuta que nós apresentamos agora há pouco aqui no Jornal do Piauí? Olha, veja o seguinte, um processo de retomada da economia, ele se faz necessário em razão da situação econômica. As pessoas precisam ter sua atividade, precisam desenvolver suas atividades e o Estado precisa continuar o seu ritmo de crescimento. Então, isso é uma necessidade. Por outro lado, nós temos os fatores epidemiológicos, que efetivamente nos preocupam. Mas se, por um outro lado, o Estado está conseguindo controlar o nível de contaminação, o nível de transmissibilidade e também está conseguindo diminuir a taxa de ocupação de leitos, porque está conseguindo agregar novos leitos, aí nós temos uma situação que se torna mais palatável. E é por isso que, diante desta realidade, do Estado estar incrementando mais sua capacidade operativa, diante do Estado ter a capacidade de, junto com os municípios, estabelecer parcerias importantes, como é o caso do Busca Ativa, que busca identificar os casos em situação extremamente precoce e começar ali com a integração entre Estado e município, o tratamento e privilegiar o isolamento daquela pessoa ou daquela família, enquanto efetivamente tem condição de voltar ao convívio social, você tem uma condição maior de controle. É claro que tudo isso foi construído pelo Estado do Piauí ao longo desses últimos 90 dias. O Piauí instalou e vai instalar agora nos próximos dias mais leitos de terapia intensiva agora do que em toda a sua história. O Piauí buscou conhecimento sobre a Covid-19, contratando epidemiologistas, realizando pesquisa, estimulando pesquisa através da FAPEP. O Piauí desenvolveu o programa Busca Ativa e esse Busca Ativa está viabilizando que se conheça precocemente as pessoas acometidas pela Covid-19. O Piauí investiu em testagem, já distribuiu 65 mil testes para os municípios, vai mandar esta semana mais 32 mil. O Piauí, dessa forma, está fazendo a sua parte e construindo soluções para uma retomada que seja organizada, que seja em prol do Piauí, em prol da saúde, em prol do cidadão e em prol da vida. O senhor falou aí de parcerias com os municípios. Que ações a Secretaria tem desenvolvido em relação a casos como Esperantina, no norte do estado? E agora há pouco, ainda nesta edição do Jornal do Piauí, conversamos com o prefeito de Buriti dos Lopes, Júnior Percy, que já decretou lockdown. Exigirá essas situações uma atenção especial nessas parcerias Estado e municípios? Acabei de fazer uma ligação aqui para a dona Dalgisa Moraes Souza, esposa do prefeito de Parnaíba, Mão Santa, e disse a ela que eu fiz uma solicitação ao governador e o governador me autorizou dos respiradores que nós recebemos hoje, nós vamos entregar 5 para a Prefeitura de Parnaíba para ajudar a Prefeitura de Parnaíba a equipar o Hospital Nossa Senhora de Fátima, que foi aberto lá em Parnaíba e que não está nas condições ainda adequadas para o funcionamento. Atendendo a uma reivindicação da Prefeitura de Parnaíba, nós já estamos assim prontos para doar 5 respiradores para a Prefeitura de Parnaíba. Para esse hospital também,
O doutor Hélio entrou em contato comigo, com o governador, com a relação de alguns medicamentos, alguns utensílios necessários também para a boa utilização daquele hospital. Nós estamos aqui também analisando com a área técnica para que a gente possa conseguir, dentro das possibilidades, aquilo que for necessário. É um exemplo de uma das parcerias. A parceria que nós temos aqui com o prefeito Firmino Filho, numa operação conjunta que possibilitou hoje nós agregarmos mais 170 respiradores aqui. Uma parceria que nós temos com a PPM, que congrega todos os municípios. E é ouvindo a cada um dos municípios, dialogando com cada um, que a gente vai construindo soluções, que a gente vai construindo as condições de descoberta precoce dos casos, que a gente vai construindo a solução para as barreiras, para evitar que pessoas doentes adentrem o estado do Piauí, e quando elas adentram, que a gente com os municípios mantenham os isolamentos, sejam eles coletivos ou não, e dessa forma a gente vai fazendo o tratamento precoce dos pacientes com Covid-19 e assim evitando que essa situação se evolua e que a gente necessite cada vez menos de leitos de UTI, mesmo estando nos preparando para uma quantidade maior de necessidade. Secretário, na região sul do estado existia uma preocupação porque Floriano era a cidade que tinha maior estrutura e as outras que estavam ali na região mais Bom Jesus, mais ao sul do estado, tinham dificuldades com esses equipamentos. Como é que vocês estão administrando essa distribuição dos pacientes pelo estado do Piauí? Eu acho que você quer dizer distribuição dos equipamentos, né? Lá, por exemplo, na região... Eu vou fazer uma análise aqui. Em Floriano, nós temos 10 leitos de UTI, exclusivo Covid, que nós colocamos para funcionar. Vamos colocar mais 10. Em Picos, nós temos 10 exclusivo para Covid, fora o que tinha antes, nós vamos colocar mais 10. Lá em São Raimundo Nonato, não existia nenhum leito de UTI na cidade, colocamos 10 leitos exclusivos para Covid. Lá em Corrente, nós estamos reformando o hospital, vamos ter 5 leitos de estabilização, estamos num diálogo com a Prefeitura, junto com a Prefeitura e com o Governo Federal, vamos abrir a UPA 24 horas e lá 5 leitos de estabilização. Lá em Bom Jesus, nós estamos preparando a UPA também para receber 5 leitos de estabilização na modalidade UTI, graças também a uma doação de uma empresa privada. Os respiradores não chegaram, mas nós estamos ultimando todos os preparativos para antes dessa doação chegar, a gente já ter os 5 leitos lá de UTI garantidos em Bom Jesus. Sala de estabilização, nós estamos viabilizando ali em Curimatá, viabilizamos em Uruçuí, estamos viabilizando em Canto do Buriti, viabilizamos lá em São João do Piauí, onde vamos implantar agora também. Aqui, na região de Teresina, vamos viabilizar em Demerval Lobão, vamos viabilizar em Campo Maior, vamos viabilizar em Castelo do Piauí. Aqui no norte, nós vamos viabilizar em Esperantino uma ampliação, vamos viabilizar em Luzilândia, vamos viabilizar uma ampliação lá em Barras, vamos assim acrescer o número de leitos de UTI também em Piripiri e vamos em Pedro II também ter leito de estabilização, em Piracuruca também. Vamos viabilizar um crescimento, em Parnaíba nós já temos 18 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. Vamos viabilizar mais 10 leitos exclusivos para a Covid-19 no Hospital Estadual de Arco Verde e vamos doar os 5 leitos de UTI, os 5 leitos, os 5 respiradores para a Prefeitura de Parnaíba para que ela possa implantar no hospital que ela assumiu a operação. Secretário, por falar em Parnaíba, eu percebo que o seu nome não aparece na lista das desincompatibilizações da semana, para obedecer o calendário eleitoral para quem vai buscar a disputa de prefeituras e vice-prefeituras. Então, eu concluo, naturalmente, que é uma conclusão natural, o senhor está fora da disputa eleitoral de Parnaíba como candidato a prefeito. Realmente eu não sou candidato a prefeito de Parnaíba. A missão que mais me orgulhou na vida foi ter sido escolhido pelo povo de Parnaíba para dirigir o destino daquela cidade. O tempo que tive como prefeito, busquei honrar essa função de prefeito municipal de Parnaíba. Hoje, busco honrar a função para a qual fui convidado pelo governador Wellington Dias e busco honrar também
para que a gente possa representar bem o nome da nossa cidade. Nesse momento, nós estamos num momento de pandemia, não existe motivação, não existe clima, não existe razão para dissensos. Nós temos que encontrar uma forma de ter um consenso. E o consenso é reconhecermos que temos um inimigo nesse momento. O nosso inimigo é o coronavírus. Nós temos que estar, toda a classe política, unida contra o coronavírus. Esse é que é o nosso objetivo. Nós temos que derrotar o coronavírus e fazer que a nossa população vença essa dificuldade. Por isso, eu entendo que a minha responsabilidade nesse momento é muito maior. Deus me deu essa responsabilidade de estar como secretário de saúde num momento tão difícil da história da saúde pública do Piauí. E graças ao apoio do governador Wellington Dias, a gente tem conseguido, a cada momento, colocar o Piauí numa situação diferenciada em relação aos outros estados. E é essa missão que nos motiva. É a missão de, junto com o povo do Piauí, vencer essa quadra, esse momento tão difícil da vida do nosso povo. Secretário, obrigado pela participação aqui conosco. O secretário de Saúde, Florentino Neto, muito obrigado pela participação. Boa tarde. Deixa eu ver o que eles vão falar aí. Deixa eu ver aquilo. Então dizer o que nós vamos falar. O que nós vamos falar? Nós vamos falar que ele não é candidato a prefeito. Não é candidato, né? Ele deixou claro aí. Aí, Joelson, e quem será então o candidato? Considerando o PT, o partido ao qual o secretário é afiliado, é o nome de maior visibilidade, de maior peso político em Parnaíba, é o secretário Florentino Neto. Com isso, o PT abre mão de lançar uma candidatura própria na cidade de Parnaíba. Sobram dos nomes ligados ao governo 2 nomes, Joelson. O do deputado estadual Dr. Hélio Oliveira, do PL, pré-candidato à prefeitura de Parnaíba, e o do suplente de senador e ex-prefeito de Parnaíba, José Hamilton Castelo Branco. Está entre esses dois o nome para ser candidato a prefeito de Parnaíba, representando aí essa ala ligada politicamente ao Palácio de Karnak, ao governador Wellington Dias.